Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Temos enfrentado tantas lutas, né? Tantas dificuldades, tudo tem sido difícil. Acho que a gente pode usar essa expressão. É difícil mantermos uma rotina, é difícil termos o tempo de parar para assistir algo feito, né, por outras pessoas. Tem sido difícil porque muitos de nós enfrentamos situações de saúde, então é um ano difícil. Mas hoje nós gostaríamos de encerrar essa etapa nossa de vídeos sobre o caminho de excelência, né, do ano de 2020, esperando que 2021 nós consigamos manter um determinado ritmo, mas acima de tudo, manter a possibilidade de você nos ver, nos ouvir e aprender. Porque se não for para aprender, se não for para acrescentar, se não for para fazer com que o conteúdo faça diferença para você, de nada nos adianta gravar Caminho de Excelência. Então, eu espero que você tenha aproveitado todos os que foram feitos em 2020 e pedindo ao Senhor que 2021 nós prossigamos nesse propósito de fazer o melhor e você prossiga no propósito de continuar crescendo na palavra de Deus. O tema que nós temos falado, já falamos da outra vez, nem posso falar semana passada, né? Nem me lembro mais quando foi. Mas enfim, da última vez nós falamos sobre um assunto que todos nós conhecemos, né? Todos nós temos experiência, porque quando nós falamos de ceia, o banquete da graça, ceia, a participação da mesa do Senhor, ceia, aquele momento em que nós dividimos a comunhão, como é precioso, né? E como é importante esse momento. Da outra vez eu lembrei a vocês que quando nós falamos de excelência, excelência é uma qualidade do que é excelente. Então, a intenção, não que nós sejamos melhores, mas a intenção é que juntos possamos receber esse conteúdo e juntos possamos continuar crescendo na graça e no conhecimento, como Pedro nos incentivou na sua epístola. Que nós possamos continuar, então, crescendo em excelência a cada dia na presença do Senhor, aprendendo da sua palavra, da importância da sua palavra e na obediência em exercer aquilo que temos aprendido, não é verdade? Falamos sobre ceia, alguns aspectos, e hoje nós queremos continuar dizendo para você que a ceia, talvez você já saiba disso, mas se não, nós queremos lembrar você que ceia não é da Igreja Batista, que a ceia ela não é vinculada a nenhuma igreja. A ceia ela é do Senhor. E qualquer pessoa que foi batizada em plena comunhão com sua igreja pode e deve participar da ceia. Bem como você, se estiver em outra igreja evangélica e for servida a ceia do Senhor, você pode e deve participar, porque como nós falamos, a ceia é do Senhor. A ceia do Senhor é na igreja e para a igreja. Não é importante o lugar onde ela é realizada, mas sim a igreja reunida, unida em comunhão, unida ao Senhor e unida um ao outro em unidade. Ceia é comunhão, por isso não faz sentido ser feito isolado, sozinho, mas dentro do grupo de pessoas que formam a igreja. A ceia para a igreja é um culto de comunhão. Esse ano de 2020 nós vivenciamos uma realidade de fazer a ceia online.
mas você está fazendo com aquele que mora contigo. Você está fazendo com o irmão que faz parte da família, que está na sua casa. Então você não está sozinho. Caso você esteja sozinho, lembre-se de que nós estamos vivenciando uma realidade diferenciada. E esse ano nós tivemos que nos adaptar a algumas situações. O importante é aquilo que você crê, a maneira como você se coloca no momento de ceia e o que você conhece sobre a igreja do Senhor. A palavra de Deus diz que se você estiver indigno, você não deve tomar a ceia. E o que significa indignamente? Ninguém é digno de participar da ceia do Senhor, porque nós somos pecadores e não temos o direito e nem o mérito de estar participando da ceia do Senhor. Mas nós participamos somente pelo sangue, o sangue derramado de Cristo na cruz do Calvário por nós, é que nos dá acesso à presença do Senhor. Somente pela graça, e somente é graça, é que nós temos condições de participar da mesa do Senhor. Mas quando a palavra do Senhor fala sobre o indignamente, é para participar da ceia sem receber a Jesus como o Senhor de sua vida, achando que aquilo é uma curtição. Ah, que legal! Poxa, que momento! Ah, o suco de uva aqui é gostosinho, não é ralo, não é ruim. Então vamos tomar. Se você tomar desta maneira, pensando apenas na questão do suco de uva e do pãozinho lá, né? Tem várias variedades de pão, mas você está tomando a ceia indignamente, porque a ceia ela não foi feita para ser uma brincadeira. A ceia não foi feita para ser um momento de para agradar a B ou a C. A ceia foi feita para ser um memorial. E o Senhor deixou isso bem claro para nós. Então nós precisamos entender que todo aquele que tomou uma decisão ao lado de Jesus, que é discípulo de Jesus, que é comprometido com o Senhor, que anda diariamente com Ele, que vive na palavra, crer na palavra de Deus e vive nela e obedece a ela. Aqueles que são obedientes à vontade de Deus e que vivem dentro da vontade de Deus. Qualquer pessoa que participa da ceia do Senhor sem estar no Senhor, sem ser uma nova criatura, torna-se réu da morte de Cristo. Então, eu espero que você tenha consciência de tomar a ceia do Senhor, porque você hoje é uma nova criatura. Quem pode então participar? A palavra de Deus diz lá em João 1,12, você já deve conhecer esse texto, mas se você não conhece, pega a sua Bíblia, abra esse texto e leia e veja o que a palavra quer dizer. Porque ele diz: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Ninguém nasce filho de Deus. Não é por nascimento, não é por herança genética, não é porque o meu pai, o meu avô, há uma descendência, há uma hereditariedade. Não. Cada um nasce como criatura de Deus. E nós, para nos tornarmos filhos de Deus, nós precisamos crer e aceitar que Jesus entre em nosso coração, que Jesus faça morada na nossa vida. Então nós seremos filhos de Deus e andaremos com Ele na presença dEle. Todos aqueles que nasceram de novo e que vivem uma nova vida em Cristo. Lembra do texto? Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Se eu vivo esta realidade, eu posso participar da ceia do Senhor. Todos aqueles que foram batizados e estão em plena comunhão com a sua igreja. Então você já passou pelo batismo das águas
E como nós vimos lá no batismo, quando o Wendel estava explicando para nós, acontece algo extraordinário, porque você é batizado nas águas, mas você precisa entender a importância de ser batizado no Espírito e viver com o Espírito Santo de Deus, buscando a presença do Espírito, para que você esteja cheio do Espírito Santo de Deus e viva plenamente aquilo que Deus tem para você. Então, certamente, você pode participar da ceia do Senhor. Lembra que quando Jesus ele foi para o céu, ele falou: eu vou, mas vocês, que são os meus discípulos, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando tudo quanto você aprendeu. É isso que nós precisamos fazer. Se eu já tenho Jesus como meu Salvador, se eu busco na palavra de Deus ser cheio do Espírito Santo de Deus, se eu obedeço a palavra de Deus, eu participo da ceia do Senhor, porque eu vou estar em plena comunhão com o meu Deus e com a minha igreja. Lá em 1 João, capítulo 1, versos 5 a 7, preste atenção, mas leia também na tua Bíblia, anota, tá? Preste atenção no que esse texto diz. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, nós estamos mentindo e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Glória a Deus por isso. Deus é luz, ele é santo e ele quer que nós, enquanto filhos dele, sejamos santos, vivamos em santidade, em obediência à sua palavra. Por isso que não cabe a nós, enquanto filhos de Deus, lavados e remidos pelo sangue, salvos pelo Senhor, novas criaturas, vivermos em mentira. Tanto a prática da mentira, quanto um estilo de vida de mentira. Há pessoas que mentem tanto que você já não sabe o que é realidade, o que é ficção. Eles dariam ótimos escritores de ficção, de tanto que eles mentem. Mas há pessoas que mentem e acham que a mentira que é a verdade da vida dela. Então, é totalmente contraditório, porque a palavra diz que se eu estou em Deus, Deus que é luz, Deus que é santo, eu não tenho como viver esse estilo de vida. Por isso que o versículo 7 chama a nossa atenção e diz: se porém, olha, está entre vírgulas, se porém andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. É impossível manter comunhão com Cristo e com os irmãos se nós estamos praticando o pecado. Note que os 3 erros de negação mostra aqui a negação que o pecado quebra a comunhão com Deus, que o pecado existe em nós, que o pecado se manifesta na conduta. É a maneira como você fala, é a maneira como você anda, é a maneira como você pratica a verdade da palavra de Deus. Mas se eu ando na luz, porque Cristo está na luz e Jesus é a nossa luz, nós manifestamos o caráter de Deus. E por isso que nós já não vivemos como vivíamos antes. Vivemos de acordo com aquilo que o Senhor tem nos ensinado, de acordo com aquilo que temos aprendido da parte de Deus. Jesus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Ele planejou tudo para que nós tivéssemos uma vida
vida em abundância, vida de qualidade. Todas as pessoas que com verdadeiro arrependimento se reconciliaram com seus irmãos, estão em plena e total comunhão com a igreja, ele está em comunhão com o Senhor, ele está em comunhão com os irmãos. A palavra diz, Pedro, lá em Atos, naquele grande sermão, vamos dizer assim, tanto que 3.000 pessoas se converteram, Pedro ele não diz, olha, venham e você vai ter de tudo, do bom e do melhor. Venham porque certamente tudo vai dar certo na sua vida. Pedro diz, arrependei-vos, arrependei-vos. E cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Nós sabemos que é algo que pode acontecer da pessoa achar que teve um encontro com Cristo e querer ser batizada. Mas a palavra de Deus diz que arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Que você, meu irmão, entenda o valor do arrependimento na presença do Senhor. E é interessante que a palavra de Deus diz que esse arrependei-vos, ele marca o fim desta mensagem apostólica de Pedro, mas ele fala de uma maneira muito enfática sobre a importância do arrependimento. Eu preciso me arrepender dos meus pecados. Eu preciso pedir perdão ao Senhor. Eu preciso buscar o batismo nas águas e buscar o batismo no Espírito Santo para viver plenamente aquilo que Deus tem para mim, aquilo que Deus planejou para que eu viva em comunhão com o próprio Senhor, comunhão com a minha igreja, e assim eu vou poder participar desse momento tão sublime, desse momento onde é um memorial. E como um memorial é um momento solene, mas não é um momento solene de tristeza, é um momento solene de celebração. Nós celebramos aquilo que Jesus nos deu, a vida em Cristo Jesus, a partir do momento que juntos com os nossos irmãos, nós dividimos a mesa até aquele dia que o Senhor irá nos levar. Estaremos participando juntos com o Senhor no banquete do Cordeiro. Que Deus possa te abençoar, que você possa entender esta palavra e que você possa vivenciá-la, se arrependendo, buscando o batismo, buscando a santificação, buscando estar cheio do Espírito Santo e buscando ser um homem e uma mulher segundo o coração de Deus. Que Deus te abençoe. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, porque na Tua palavra nós nos firmamos e na Tua palavra nós aprendemos a melhor maneira de andarmos na luz, andarmos contigo, andarmos em comunhão. E dessa maneira, Senhor, quanto mais nós aprendemos, quanto mais nós absorvemos, quanto mais nós recebemos conteúdo da Tua palavra, mais base nós temos para buscarmos uma vida de santificação, uma vida de obediência, para vivermos segundo o Teu padrão e não segundo o padrão daqueles que ditam moda ou daqueles que falam que deve ser dessa ou dessa maneira, mas que nós sejamos, Senhor, obedientes à Tua palavra e vivamos de acordo com os Teus preceitos. Muito obrigado, Pai, pelo momento de ceia que temos em comunhão com os nossos irmãos. Muito obrigado, porque o próprio Senhor Jesus deixou esse memorial para que nós, Senhor, participássemos dele com alegria, celebrando a morte e a ressurreição de Jesus e a nova aliança que temos contigo. Obrigado por todas as coisas, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.
que você possa aproveitar o máximo todo o conteúdo de 2020 e que 2021, juntos ainda, pode até nem ser eu, mas juntos continuaremos trilhando o caminho de excelência. Feliz Ano Novo para você!